Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui que a gente vai lançando junto com vocês. Mais especial ainda agora que os meus alunos do pré-vestibular social estão começando a acessar a plataforma, tá? Isso foi muito importante porque as aulas foram adiadas agora, né, com o coronavírus. Então, para que eles não fiquem em casa, parados, para que eles consigam estudar já, vai ser bem legal esses vídeos, tá? Demorei um pouco a postar porque estava preparando os materiais para vocês. Mas lá na plataforma, né, no Google Drive, vocês conseguem o link aqui abaixo do vídeo. Vão lá acessar se ainda não pegaram o material desse vídeo antes de assistir. E lá vai ter todo o material, resumo, mapa mental, exercício, gabarito. Não vamos resolver exercícios nas próximas aulas, por uma questão de ser assuntos que vão caber dentro de outros assuntos lá na frente e que a gente vai voltar a abordar em algum momento, ou são assuntos que não caem tanto. A gente já abordou exercício em carboidrato e lipídio, e os exercícios vão estar, assim, lá no Google Drive, eles já estão lá e tem gabarito, né? E alguns, o gabarito eu comento. Então, esses que eu não vou comentar aqui na aula, né, no vídeo, eu vou fazer questão de botar comentado o gabarito, tá? Lá no Drive, eu vou corrigir isso lá. Então, não se preocupe, tem exercício para vocês fazerem, tem o gabarito. Então, vem comigo que a gente vai falar um pouco hoje sobre as proteínas. A gente tá estudando a bioquímica e dentro dela, a gente tá estudando a bioquímica orgânica, tá? As moléculas orgânicas. Já vimos carboidratos, lipídios, agora a gente vai ver proteína, que é outra molécula orgânica. Podem procurar no meu canal aqui, se vocês não viram esses vídeos anteriores, estão todos lá. Vamos falar de proteínas. O que são proteínas? Proteínas são substâncias que são formadas por conjunto de aminoácidos. O que são aminoácidos? São algumas estruturas que nós vamos estudar aqui. Antes eu queria que vocês lembrassem de uma coisa que eu já falei em 2 ou 3 aulas, sobre o que é um polímero e o que é um monômero. Falei para vocês que um polímero era algo grande, que era formado por várias coisas pequenas. A nossa analogia é um vagão de trem, tá? O trem e o seu vagão. Se eu tenho um trem, é um polímero, seria formado por vários vagões, que seriam os monômeros, né, daquela substância. Então, a proteína é uma substância, é um polímero, que é formado por vários monômeros de aminoácidos. E o que é um aminoácido? Um aminoácido é uma estrutura que tem uma amina e um ácido carboxílico, já diz aí o nome. Vamos lá, mamãe, mostra para eles como é um aminoácido. Viram como é um aminoácido? Então, um aminoácido tem uma parte amina, né, o grupo amina, e o grupo ácido carboxílico. O que é o grupo amina? Lembram? É um nitrogênio ligado a hidrogênio, tá? E o que é um grupo ácido carboxílico? É uma hidroxila, um OH, ligado a um carbono, que é ligado a uma dupla com O, ou seja, uma carboxila. Então, um ácido carboxílico é uma hidroxila ligada a uma carboxila. Uma hidroxila é o OH e a carboxila é C-O. Então, um ácido carboxílico é uma hidroxila, que é um OH, ligado a um carbono, que é ligado por uma ligação dupla a um oxigênio. Vocês têm que estudar isso na química para entender, tá? Mas tem estrutura, vocês devem ver aí no material, tá? Tô mostrando para vocês. Essa é uma estrutura de um aminoácido. Então, em todo aminoácido tem o seu grupo amina de um lado, o seu grupo carboxila do outro, né? Aminoácido, então o grupo amina e o grupo ácido carboxílico. E no meio ele tem um carbono central que ele é ligado a um radical. Que radical é esse? Pode ser várias estruturas. Cada estrutura diferente delimita um aminoácido diferente. Então é isso que vai diferir os aminoácidos. Para se ligar a 2 aminoácidos, eles fazem uma ligação que a gente chama de ligação peptídica, né? Essa ligação ocorre da seguinte forma: parte amina de um aminoácido vai se ligar à parte carboxila do outro aminoácido, né? E quando eles se unirem, né, vai sair uma molécula de água e vai formar um dímero, né? 2 aminoácidos juntos. Dímero é quando eu tenho 2 monômeros, tá? E aí, quando eu faço isso muitas vezes, eu tenho mais de 50 aminoácidos, né? Cadeias muito grandes, eu tenho uma proteína, que é um polímero, tem muitos monômeros de aminoácido. Essa síntese, né, que é uma formação, é uma reação, que eu junto alguma coisa com outra, eu formo alguma coisa pela saída de água. A gente chama isso de uma síntese por desidratação.
Então, eu tiro a molécula de água, que é H2O, e eu formo outra molécula, né, unindo duas anteriores. Isso aí também vocês vão estudar na química, mas adiantando que isso é importante na biologia. Existem 20 tipos de aminoácidos que podem ser classificados de diferentes formas, como polar e várias outras classificações, tá? Mas existem 20 tipos de aminoácidos, tá? Que se combinam de diferentes formas para formar proteínas. A gente vai estudar direitinho como é essa formação de proteína ainda, uma aula específica de síntese proteica, que é bem importante. A gente divide as proteínas, né, em dois grandes grupos: as proteínas fibrosas, tá? Vejam aí no material. E as proteínas globulares, né? Deem uma olhada aí também. Um exemplo de fibrosa que eu tenho é a queratina, tá? As proteínas fibrosas, elas se enrolam de jeito como cordas. Então, a queratina, ela forma nossas unhas, nosso cabelo, né? Um exemplo. E as globulosas, eu tenho um exemplo das hemoglobinas, tá? Que estão presentes nas hemácias, que transportam gás carbônio e oxigênio no nosso corpo. Um exemplo de proteína globular, que são aquelas que se formam como esferas, né? Se dobram como esfera, como globos. Nós temos os anticorpos, que fazem a nossa defesa, e as enzimas também, que aceleram, né, as reações do nosso meio corpóreo. Tem outra classificação que a gente usa quando fala de proteína, né? Que é quanto à sua estrutura. A gente pode dividir em estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. A estrutura primária, vocês podem ver aí também, é uma estrutura que você só tem uma sequência linear de aminoácidos, um atrás do outro. É quando a proteína acaba de se formar e você não tem formato ainda. É uma linha com vários aminoácidos, um ligado aos outros, tá? Depois disso, essas proteínas, elas vão começando a se enrolar. Como é que elas vão se enrolar? Olha, nós vamos estudar isso muito direitinho em síntese proteica. Nós vamos estudar como o código genético manda a informação para fazer tal proteína, como ela é formada e como ela se dobra, tá? Isso aí a gente estuda até no ensino médio, mas a gente também estuda mais a fundo em bioquímica para quem for para a área da saúde e na faculdade, né? Quais são as forças que fazem uma proteína que era uma linha, por exemplo, se dobrar. Então a gente vai estudar direitinho, mas a gente sabe que ela começa a se dobrar, tá? Vamos pensar assim. E a primeira forma que a gente tem é a estrutura secundária. Na estrutura secundária, você pode ver aí também no material que essa proteína ela já está um pouco mais enrolada. Isso ocorre pela presença das pontes de hidrogênio. O que é ponte de hidrogênio? Outra coisa que a gente vai aprender quando estudar química, tá? Vocês, no caso, eu já estudei. Mas as pontes de hidrogênio são ligações muito fortes que o hidrogênio ele faz com algumas moléculas, tá? Com alguns átomos. Eu costumo lembrar assim, H-FON. Então, sempre que eu tenho um hidrogênio ligado a um flúor, um oxigênio ou um nitrogênio, que são elementos muito eletronegativos na tabela periódica, eu tenho uma força de ligação muito forte ali. Então, são essas pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio que formam a estrutura secundária. Esse formato de estrutura secundária que vocês estão vendo é o mais conhecido, que é alfa-hélice, tá? Mas existe outro formato também, que é a beta preguiada, que é como se fosse uma folha, né? Que foi dobrada, vocês estão vendo aí agora, tá? Depois nós temos a estrutura terciária, que é quando a proteína se dobra mais ainda e ela fica no formato 3D, tá? Tridimensional. Então ele fica no formato tridimensional, pensa num novelo de lã, tá? Essa estrutura terciária é muito importante porque ela é a forma funcional da proteína. É ali que a proteína ela vai começar a ter sua função. A proteína e sua função são ligadas diretamente pela sua forma. Se a proteína perde a sua forma, ela perde a sua função. Então é isso que diz o que ela vai fazer no nosso corpo, tá? Então é muito importante. E a gente tem também a estrutura quaternária, que é a última que a gente vai abordar aqui, que é quando eu tenho várias, né? Geralmente 3 ou 4 estruturas terciárias, 3 proteínas, 4 proteínas terciárias juntas, tá? Vocês podem ver aí. É o caso, por exemplo, da hemoglobina que a gente falou, né? Que tá lá presente nas hemácias. E quais são as diversas funções das proteínas? Nós temos muitas, né? São muito importantes para o funcionamento correto do nosso organismo. Nós temos, por exemplo, a atuação delas como enzimas. Já falei para vocês que enzimas são muito importantes. Nós vamos ter um vídeo aqui só sobre enzimas.
Então, enzimas são proteínas que aceleram reações químicas que demoraria muito tempo para ocorrer no nosso corpo se não houvesse essas enzimas, tá? Então, é muito importante. Temos também a contração muscular. Temos duas proteínas muito importantes nisso, né, na contração muscular, que é a quitina e miosina, que elas deslizam umas sobre as outras, tá? Para que o músculo contraia ou relaxe lá nos sarcômeros. Nós temos também os hormônios, né? Muito dos hormônios, a maioria deles, né, que são aqueles que levam informações através da corrente sanguínea, que comandam todo o funcionamento do corpo, são neurotransmissores que levam essas informações, né? Muitos desses hormônios, e a maioria deles são proteínas, tá? São formados por moléculas de proteínas. Tem também função de defesa, tá? Nós temos os anticorpos. Os anticorpos são produzidos pelos linfócitos, né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, mas a gente vai estudar também sobre sistema imune, tá? Imunológico. Então, os anticorpos são produzidos por algumas células do nosso corpo para ir lá e combater um antígeno específico, o invasor. E isso, né? A constituição desse anticorpo é proteico, tá? É uma proteína, é constituído por proteína. Tem também na coagulação, tá? A função na coagulação. A fibrina, que é uma proteína, ela também ajuda no processo de coagulação, formando uma rede para impedir que aquelas células sanguíneas passem. Também atua no transporte de oxigênio, tá? A hemoglobina, como eu falei para vocês, está presente nas hemácias que transportam oxigênio, então é muito importante. Tem uma coisa aí que não está no material, que é sobre como a gente desnatura uma proteína, ou seja, faz ela perder sua forma e sua função. Quando estudarmos síntese proteica, que eu vou falar como essas ligações que a gente estudou ocorrem para que a gente passe de uma proteína primária para uma terciária, por exemplo, que é a sua forma funcional, né? Eu vou explicar nesse vídeo como chega da estrutura primária para terciária. Eu mostrei a vocês a estrutura agora. Como eu vou deixar isso para esse outro vídeo de síntese proteica, nesse vídeo também eu vou falar sobre desnaturação, como a gente inverte, como a gente faz essas proteínas elas voltarem para seu formato não funcional, as suas estruturas primárias e secundárias, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido alguma coisa. Fiquem em casa, pelo amor de Deus, ajudem a gente que trabalha na saúde, as pessoas que estão por trás disso, as pessoas que dependem disso. Então, por favor, fiquem em casa, mas não deixem de estudar, tá bom? Procurem outros materiais, outros vídeos. E é isso. Um beijão.